Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 1º de dezembro. Está chegando o Natal. Segunda-feira, 1º de dezembro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos, Tempo de Graça, de número 978. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos às 9h30 da noite. Nos 1.600 kHz aí da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel, boa noite aí, São Paulino. Não está muito feliz com o tricolor, mas é isso aí. Estamos começando, graças a Deus, quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar, por poder chegar aí na sua casa, para a gente poder partilhar essas maravilhas que Deus deixou guardadas na Igreja Católica. Quantas maravilhas, que riqueza incalculável que a Igreja Católica tem diante de tantas maravilhas. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a maravilha, a riqueza incalculável de conhecimento, de amor, de dedicação de Cristo pela humanidade e tudo isso guardado na Igreja Católica. Que alegria, quero agradecer muito, mas muito, com respeito a todas as outras religiões, com amor a todas as outras religiões, tá? Religiões que levam a Deus, né? Porque tem religião que não leva a Deus. Enfim, quero agradecer muito, mas muito, e aqui é um louvor que eu faço, uma gratidão que eu faço aos meus pais e aos meus antepassados, que perseveraram no catolicismo e que ensinaram as novas gerações a também serem católicas, apesar de muita perseguição, inclusive perseguição religiosa. Já falei para vocês, na parte do meu pai, o avô do meu pai e o bisavô do meu pai também tiveram que fugir do Líbano para não morrer porque eram católicos. E vieram para o Brasil, e aqui se estabeleceram, e aqui viveram, e aqui constituíram família. E não abandonaram o catolicismo. E formaram os seus debaixo dessa dádiva que Deus deixou, que é a sua igreja. Então, eu agradeço demais, do fundo do meu coração, a todos os meus antepassados, que católicos viveram e católicos morreram. E formaram gerações e gerações e gerações de católicos. Agradeço demais a Deus por isso. Eu acho isso uma dádiva incalculável com respeito a todas as outras religiões e faço questão absoluta, não só de preservar esta riqueza que chegou até a minha vida por gerações, como me aprofundar nelas e ensinar quem eu puder ensinar e orientar quem eu puder orientar. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver espaço, enquanto eu puder, eu vou fazer. Para a honra e glória de Deus, para a glória de Cristo. Porque Cristo é o sentido da nossa existência, Cristo é o sentido da nossa vida e Cristo é o sentido da nossa eternidade. Então, agradeço demais por poder confessar, comungar, receber a absorção dos meus pecados, poder esperar da igreja tudo aquilo que a igreja me dá. Eu me casei na igreja, eu fui crismado na igreja, eu fiz a minha primeira comunhão na igreja, percebe? Então, eu tenho muita felicidade e muita gratidão por ser católico. Volto a falar, respeito todas as outras crenças cristãs, inclusive, mas eu não abro mão do catolicismo por nada, absolutamente por nada. Eu sempre falei isso desde pequenininho. Sempre me convidaram para ir para outros lugares, outros movimentos, inclusive outras religiões que não cristãs. Eu falei, eu só vou aonde tiver Eucaristia e a Virgem Maria. Não sei por quê, só sei que sempre foi assim. Talvez por influência da família, talvez por a graça de Deus, por dádiva de Deus ou por misericórdia de Deus. Eu não sei, ou se tudo isso junto. Eu só sei que essa tem sido a história da nossa família. E eu tenho muita alegria de poder estar aqui em nome
de uma paróquia para poder aprender e ensinar, tá bom? Então agradeço demais, gente, fico muito feliz de poder estar aqui. Agradeço a todas as mensagens que estão chegando. Veja, o Michel Silva, o monstro, me mandou as mensagens do dia 17 do mês passado, do mês 11 de novembro. E eu vou poder ler para vocês agora, porque é sempre uma questão de carinho para com nossos ouvintes. Sempre. Porque os nossos ouvintes merecem esse carinho. Os nossos ouvintes, não por mim, nem pelo programa, mas pela rádio, por toda a dedicação dessa equipe da rádio, por toda a dedicação dos próprios ouvintes, por todo o amor que os ouvintes têm pela igreja. Então eu fico muito feliz de poder partilhar as mensagens com vocês. Iricene, boa noite para todos. Obrigado, Iris, para você também. Cristina Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. Bênçãos de Deus para todos neste início de semana. Eu amo esses milagres da Eucaristia. Nessa aula nós falávamos sobre os milagres eucarísticos, né? Tantos milagres eucarísticos, eu falei apenas alguns, mas se você pegar, como eu falei nesta aula do dia 17, se você pegar, você vai ver uma série de milagres eucarísticos. Isso é muito importante nesses tempos onde nós vivemos de forma tão materialista e tão ateia. Tantas pessoas que não acreditam mais na presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. É o que nós temos de mais poderoso e mais sagrado, é a Eucaristia. Sabe, a Igreja Católica, ela é a Eucaristia, ela é o centro da Igreja Católica. E a Eucaristia, as pessoas acreditando ou não, é o centro do mundo. Então, é com muito amor que eu falo isso, é com muita gratidão, é com muita felicidade. Então, eu agradeço muito você, Cristina, por essa sua mensagem. Veja, ela continua. Eu amo esses milagres da Eucaristia, é algo inexplicável. Só quem tem a unção do Espírito Santo é que consegue entender. Percebe? É exatamente isso. Eu fico muito feliz quando as pessoas entram nesse sentido, entram nesse contexto. Veja, as coisas de Deus não são impostas. As coisas de Deus não são colocadas goela abaixo. Não precisam de manipulação, não precisa de mídia, não precisa de nada. A ação do Espírito Santo, ela é uma ação poderosíssima, porque ela acontece dentro do coração da gente. Então, a ação do Espírito Santo é o que vai fazer com que eu compreenda o que é a Eucaristia. É a ação do Espírito Santo que vai fazer com que eu ame a Eucaristia acima de tudo. É a ação do Espírito Santo que revela no meu íntimo, no profundo no meu mais profundo, no meu coração, no centro da minha alma, que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Veja, quando você se sente perdoado, quando você recebe o perdão dos pecados no sacramento da confissão, e você sai daquela confissão livre, se sentindo realmente livre, quem te perdoou foi Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado. E aí você começa a compreender o que significa a ressurreição. Que realmente a ressurreição é real e que realmente Cristo ressuscitou e que nós iremos ressuscitar com Cristo. E aí você compreende, você começa a compreender porque você dá espaço para o Espírito Santo te orientar por dentro da sua alma. Da mesma forma em relação à Eucaristia. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de entender e de acreditar na ressurreição da carne? Quantas pessoas acreditam em outras coisas que não a ressurreição da carne, porque não deixam o Espírito Santo te convencer ou convencê-las? Da mesma forma, a Eucaristia. A Eucaristia, ela é real, ela não é simbólica, ela é uma verdade de fé. É um dogma maravilhoso. Dogma não é algo negativo, dogma é simplesmente a confirmação que a igreja dispõe para todas as gerações que aquilo é verdade. Então, eu tenho muita alegria de poder partilhar isso e de ler essa mensagem da Cristina Ranagusco. Gosto de ouvir na rádio, continua ela, porque as músicas complementam os estudos. Verdade.
Veja, deixa eu esclarecer uma coisinha aqui para todo mundo. Quando a rádio mudou o horário do nosso programa, ela não mudou só o horário do nosso programa. É uma necessidade da rádio, foi uma necessidade da rádio. Então, a equipe da noite não está mais na rádio. Então, o programa não pode ser feito ao vivo. Tem que ser gravado. Conforme o programa é gravado, ele é gravado para passar na rádio e é gravado para passar ao mesmo tempo no Facebook da rádio e no YouTube da rádio. Na rádio, o esquema é muito parecido com o programa ao vivo, só não posso ler as mensagens que chegam na hora. Mas as músicas e tudo mais podem ser vinculadas na rádio. Agora, no YouTube e no Facebook, vincular essas músicas se tornou muito complicado para a própria rádio. Então, o programa na rádio tem as músicas. E o mesmo programa no YouTube, na mesma hora, não tem as músicas. Por problema do YouTube e por problema do Facebook. Eu gostaria que todos tivessem música, porque eu acho que a música ela é importantíssima para a gente compreender a beleza de Deus. Ela ajuda a gente a compreender a beleza das coisas que Deus deixou reveladas, guardadas na igreja. A ponta de lança que abre os nossos corações é uma boa música. Então, eu gosto muito de música. E uma das minhas grandes frustrações na vida é não saber tocar algum instrumento de forma legal. Eu não tenho muita habilidade para tocar algum instrumento. Infelizmente, eu gostaria muito de tocar piano ou de violão, ou até mesmo de bateria, e não consigo. E realmente eu não tenho essa... Infelizmente, eu gostaria muito de ter, porque eu amo música. A música é algo divino. Então, eu gostaria que todos os programas que fossem vinculados do Kairos tivessem música, do fundo do meu coração. Mas eu tenho que agir de acordo com a vontade dos meios que nós usamos para evangelizar, tá bom? Então, fico muito feliz, Cristina, pela sua posição, muito feliz pelo seu desenvolvimento. É notório o quanto você está crescendo a partir da nossa formação, a partir do Kairos. Fico muito, muito grato a Deus por você e por sua família, do fundo do meu coração. Iricene, que aula linda. Obrigado, doutor Paulo, por sua boa vontade. Eu que agradeço, Iris, porque você também é outra pessoa que faz parte desse programa, que está conosco desde o começo, que sempre apoiou, que sempre se manifestou, que sempre esteve junto, que reza pelo programa, que intercede pelo programa. Que maravilha se todas as pessoas pudessem ter este tipo de abertura que tem a Cristina, que tem a Iris, que tem tanta gente que manda mensagem constantemente aqui para nós, como o GM Procópio, como a Magda, como a Marlene dos Reis. Eu agradeço demais a vocês, viu, gente? O GM diz assim: boa noite, doutor Antônio Paulo Marumiziara, uma abençoada semana, paz e bem, muito obrigado. Magda Gonçalves Barbosa, catequese diária, cheia de florzinha e de amor, muito obrigado. Marlene dos Reis, gratidão sempre. E é isso, gente. Então, fico muito feliz disso, de poder partilhar com todos vocês. Chegamos em dezembro. Eu acho que dezembro é um mês importantíssimo para a vida da gente. Eu vou falar bastante sobre isso ao longo desse mês de dezembro. De nos prepararmos de forma adequada para o Natal. Daqui a pouco eu volto para o nosso tema aqui de aula hoje, que vai ser que nós vamos começar a falar sobre a consciência moral. A consciência moral é um dos elementos que fazem com que o ser humano tenha uma dignidade muito especial. Mas antes de nós entrarmos na capacidade de termos a consciência moral, sabermos lá dentro o que é certo e o que é errado, ninguém precisa falar, a gente sabe no fundo o que é certo e o que é errado. Antes de entrar nessa parte da formação, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o Natal. O Natal não pode ser só um tempo de encontro familiar. Eu escuto muito isso, inclusive de parentes meus, que o Natal é uma festa familiar. É uma festa para reunir a família. Veja, é bonito reunir a família, é importante reunir a família, é legal reunir a família, mas o Natal, a função do Natal não é reunir a família.
A função do Natal é a gente olhar para Cristo. Cristo que nasce. Literalmente, a noite de Natal, a liturgia nos traz Cristo que nasce. E realmente está acontecendo esse nascimento. Então, eu tenho que estar preparado para receber esse Jesus. Eu tenho que estar preparado para acolher esse Jesus. Eu tenho que estar preparado para que, mesmo na noite de Natal, com a família toda reunida, graças a Deus, que lindo, que maravilhoso, que bom, eu tenha momentos de silêncio e de adoração a este Cristo. Eu preciso me preparar para o Natal. Então, dezembro começam as preparações para o Natal. Então, eu espero que a gente possa, juntos, ir nos preparando para a chegada do menino Jesus. A chegada desse menino que é um Deus que se fez homem. Então, que este Natal deste ano possa realmente ser um Natal primordial na vida da gente. Um Natal onde a gente vai ter as nossas famílias reunidas, se Deus quiser, graças a Deus, que maravilha. Mas antes de qualquer coisa, o Natal precisa ser restaurado em Cristo. É um tempo de presentes? Sim, é um tempo de presentes, onde a gente troca presentes, e é bom trocar presentes? Claro que é. Só que o maior presente que nós temos é Cristo. É o menino Jesus que nos foi dado. Isaías, séculos antes, viu isso e adorou a Deus em espírito e em verdade. Olha, movido pelo Espírito Santo, por ver o menino que ia ser dado para a humanidade. Este é o grande presente que a humanidade recebe. E é por isso que nós damos presentes uns aos outros. Porque nós recebemos de Deus o grande presente. Então, nesse primeiro dia de dezembro, nessa primeira segunda-feira de dezembro, dia 1º de dezembro, eu quero separar daqui até o dia 26 alguns momentos para nós pensarmos um pouquinho sobre como nos preparar melhor para o Natal. Tanto incentivar a nossa preparação comunitária na igreja, as novenas de Natal, como a nossa preparação individual. Os dias 24, 25 e 26 de dezembro, nós já vamos deixar preparados 3 programas. O dia 24, que é a véspera, o dia 25, que é o dia de Natal, e o dia 26, que é o dia seguinte, é o dia do Natal. Amanhã, na quinta-feira dessa semana, eu já vou gravar 2 programas, para o dia 24 e para o dia 25. A véspera e o dia de Natal. Para deixar gravado, porque é importante já deixar gravado. E aí, não bastam só esses 2 programas, porque são programas bonitos, vocês vão ver que são programas lindos, realmente, é emocionante. Os temas que a gente acabou escolhendo para dia 24 e 25, vocês vão ver que são temas envolventes, deliciosos da gente ouvir, mas exigem da gente uma preparação e um anseio prévio, tá bom? Então, a cada dia, até lá, o dia 24, 25 e 26, nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal, ao mesmo tempo que nós estivermos falando sobre realmente os temas do nosso resumo, tá? É uma preparação para o Natal e um olhar para o nosso resumo dos temas mais importantes do Catecismo da Igreja Católica. Do dia 27, 28, 29, 30, segue o programa. O dia 31, 1º e 2º, também vão ser temas específicos, que não vai ser nada em relação aos resumos que nós estamos fazendo. Então, tanto os dias, o dia 24, 25 e 26, vão ser 3 programas específicos só para o Natal, assim como nos dias 31, 1º e 2º, vão ser temas específicos para o final do ano e para o começo do ano. Tá bom? E aí, a partir do dia 3 de janeiro de 2026, nós retomamos o nosso resumo de forma adequada. Então, veja, dia 27, 28, 29 e 30, continua o resumo. Dia 31,
Primeiro e segundo, específicos, programas específicos, assim como os 3 dias do Natal. Véspera, dia de Natal e o dia seguinte. Não serão programas que estarão relacionados com o resumo que nós estamos fazendo. São programas específicos para essas datas, porque elas são muito importantes. Muito importantes. Veja, o Natal não precisa nem dizer. E o Ano Novo começa, dia 1º é dia de guarda, porque é dia de Nossa Senhora. Então, nós precisamos também nos preparar para o Ano Novo. Para o Ano Novo Civil. Tá bom? Então, essa ideia, esse é o contexto, e é importante que a gente vá trabalhando esses temas ao longo deste mês, para que quando chegar no Natal e quando chegar no Ano Novo, nós estejamos preparadinhos para uma vida nova, para uma vida em abundância, como nos fala o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Tá bom? Então vamos lá. Vamos retomar aqui o nosso estudo sobre a dignidade do ser humano, o resumo sobre a dignidade do ser humano. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a capacidade natural que todos nós temos, que a igreja percebe e que a igreja também ensina, que é a capacidade de termos a consciência. Deixa eu tomar um golinho d'água. O que é a consciência? Vamos pegar aqui o catecismo? Aqui, ó. Na intimidade, 1776. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo. Veja, a gente descobre que existe algo dentro de nós que nos alerta do que é certo e do que é errado. E que não vem de nós, vem de Deus. Cada ser humano tem este alerta dentro de si, tem esse sistema de alerta dentro de si. Veja, deixa eu dar um exemplo, para a gente entender o sistema de alerta, porque é bonitinho isso, né? É legal a gente pegar as coisas que acontecem na natureza para usar como um exemplo daquilo que Deus nos dá. Se você já viu falar em alerta de tufão, em alerta de terremoto, em alerta de uma erupção vulcânica, de alerta... Veja, você tem alertas de maremoto, você tem alertas de tsunami. O que é um tsunami? Tsunami é aquela onda gigante que atinge a praia e arrasa tudo ao seu redor. Aconteceu, por exemplo, no fundo do mar um terremoto. E esse terremoto fez com que uma energia fosse liberada. E essa energia liberada levantou a água do mar. E essa água do mar começa a correr com toda essa energia. Essa energia vai se propagando pela água. E quando a água chega com essa energia que vem carregando, perto de uma praia, essa água se levanta, é a onda. Então existe uma série de artifícios e de boias e de sistemas de alerta para avisar para as pessoas que estão na praia, antes que a onda chegue e destrua tudo, para as pessoas fugirem. Então existe um sistema de alerta de tsunami. O tsunami escreve com T no começo, tsunami. O tsunami é uma grande onda. Veja, não é que a onda foi chegando, é a energia que foi sendo propagada através do mar, da água. Se você pega uma corda, prende a corda num ponto e faz assim com a corda, né? Se você balança para cima e para baixo a corda vai fazer um monte de ondinha. Você vai ver a ondinha se propagando através da corda quando você chacoalha a corda de cima para baixo. A mesma coisa, não é que a corda está recebendo essa energia e propagando essa energia, e essa energia é propagada em forma de onda. A mesma coisa acontece no mar. Você tem um terremoto no fundo do mar, libera uma energia. Essa energia vai sendo transportada através da água. Então, conforme a água, como a água está como aconteceu no fundo do mar, em oceano aberto, o mar é muito fundo. Então, essa energia não eleva tanto o nível da água. Ela vai se propagando
até chegar perto da costa. Quando chega perto da costa, aquela água já não é tão funda assim. Então, toda aquela energia está concentrada num ponto e faz com que a água se levante mais, porque agora você tem pouca água. Então, aquela água fica maior, levanta. É a forma da onda. E a onda vai cair, vai bater. Então, existe um sistema de alerta dessa propagação energética através da água e que, quando chega perto da praia, a água, por causa da energia, toma um volume muito grande e cai. Então, o tsunami é isso. Não sei se eu conseguir explicar direito. Então, você tem um sistema de alerta para você fugir daquilo. Eu vou fugir disso aqui, porque se eu ficar aqui, a água vai chegar em mim e vai me matar. Porque ela vem com tanta força, ela chega com tanta força que ela arrasa tudo que está ao redor dela e carrega tudo que está ao redor dela. Então, não é só sair nadando no meio dessa onda, porque essa onda vem carregando um monte de entulho. Se essa onda te atinge, não só você é derrubado, como você você vai receber todo esse impacto da força da onda e do entulho que a onda carrega. Você não vai conseguir sair nadando, você não vai conseguir se segurar muito em algum lugar, porque a água vai passar por cima de você, você vai morrer afogado. Se vem junto um monte de entulho, bate um tijolo na sua cabeça, bate um pedaço de madeira na sua cabeça, bate um pedaço de alguma coisa na sua cabeça, porque carrega tudo, gente, é uma força, a água tem uma força avassaladora. Então tem um sistema de alerta para dizer, olha, está chegando um tsunami. Só que Deus, ele é infinitamente mais sábio e mais poderoso que a humanidade inteira. E ele estabeleceu um sistema de alerta dentro da gente. E esse sistema de alerta chama-se consciência. Então, essa capacidade da gente entender que algo está errado e que algo não está, que eu fiz algo errado ou que fizeram algo errado comigo, não vem de mim. Foi Deus quem colocou dentro de cada um de nós. E é exatamente isso que está falando o Catecismo da Igreja Católica, só que numa linguagem um pouco mais, como é que eu posso falar? Séria e um pouquinho mais rebuscada. Veja, na intimidade da consciência, aonde só nós e Deus conseguem entrar. Na nossa consciência, na nossa inteligência, no nosso pensamento, só Deus e nós que conseguimos penetrar. O demônio não entra para entender o que eu penso. Deus sim. O demônio percebe o que eu penso pelos meus atos. Ele instiga eu querer pensar de um jeito também. Ele me estimula a querer pensar por um jeito errado, pensar por um jeito pecaminoso, mas ele não entra dentro dos meus pensamentos. No meu pensamento, só Deus e eu que entramos. Entende? Então veja aqui. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Olha que coisa linda. Que frase bem feita, hein? Quanta coisa aqui só numa frase. Ele não a dá a si mesmo. Essa consciência não é fruto do ser humano. É obra de Deus na vida da gente. E não importa a religião que você tenha, não importa a crença que você tenha, não importa, inclusive, que você não tenha crença. Porque essa consciência é comum a toda a humanidade. A gente pode até anestesiar a nossa consciência, mas ela é comum a todos. Então, um bandido, no fundo, ele sabe que ele está fazendo alguma coisa errada. Tanto sabe que faz escondido. Ele não faz escondido só para não ser pego. Ele faz escondido também porque ele sabe que aquilo está errado. Percebe? O bandido, o pior bandido, também tem consciência, igualzinho a gente. Ele simplesmente ignora os avisos da consciência dele, ignora, despreza, passa por cima ou finge que não ouve. Ou anestesiou essa consciência. Mas o pior bandido também tem consciência. Só se uma pessoa for muito doente, um psicopata, por exemplo, que é uma pessoa que não tem reflexo de consciência, mas isso é uma doença muito séria. O psicopata, ele não consegue compreender o sentido da consciência. Talvez, eu não entendo muito, porque eu não sou psicólogo.
nem psiquiatra, eu sou dentista. Então eu não ouso ficar falando muito sobre essas coisas, porque eu não sou especialista da área. Eu sou especialista em canal. Perdão. Mas não é por causa disso que a gente não pode ler, não pode estudar, não pode se aprimorar. Só não ouso ficar falando muito porque... Mas você já entendeu, né? Então, veja, na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer. Chamando-o sempre a amar e fazer o bem e evitar o mal. Então, a consciência, ela vai agir de tal forma e tal profundidade na minha vida que sempre vai me levar a ter atos repletos de amor e evitar atos que não são repletos de amor, que são pecaminosos, que são errados e que são maus. A consciência, ela sempre vai fazer isso. Ela vai me levar para atos bons e me levar a evitar atos maus. Vou repetir. A consciência sempre vai me levar, sempre, a realizar atos bons e evitar atos maus. Atos bons são todos os atos que o amor exige que a gente realize. E os atos maus são aqueles atos que nós sabemos que não prestam. Os 10 mandamentos, por exemplo, é um parâmetro muito, mas muito importante para balizar a nossa consciência. Interessante, né? Repara, quando você faz alguma coisa contra os mandamentos, a tua consciência te acusa. Então, a tua consciência, ela também está baseada nos mandamentos. Percebe que coisa mais linda, que coisa importante, gente? A sua consciência também está balizada nos 10 mandamentos. Não somos só nós que estamos balizados nos 10 mandamentos. A consciência também está. Porque a consciência é justamente isso aqui, ó. É a capacidade de realizar o bem e evitar o mal. É um sinal de alerta que está dentro da gente. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. Que lindo, né? É uma lei escrita por Deus no coração do homem. E aqui são todos os homens. Lá no interior da Índia, aquele homem que pratica o hinduísmo, aquele homem lá no interior da China que pratica o confucionismo, ou o muçulmano, ou o judeu, ou o católico, ou o protestante, ou o ateu, todos têm consciência. E a consciência de todos eles está baseada nos 10 mandamentos. Porque é uma lei inscrita por Deus. Quem nos deu os 10 mandamentos foi Deus. Então nós temos o sinal de alerta externo, que são os 10 mandamentos que o povo de Israel recebeu no deserto quando libertado do jugo inclemente do faraó. Aquele povo que era o povo de Deus, que deveria ser o povo para evangelizar os povos do Antigo Testamento, estava escravo do faraó, que se via como um Deus. Literalmente, ele se achava um Deus. Filho de Deus Ra, do Deus Sol, que os egípcios adoravam. Os egípcios adoravam vários deuses. Eles adoravam o Deus Sol, eles adoravam o rio Nilo como Deus, as águas. Veja, então, o Deus Sol, as águas, tudo aquilo eram deuses para o Egito e para os egípcios, mas não para os judeus. Os judeus estavam escravos do Egito e eles foram escravizados. E quando Deus disse, basta dessa escravidão, o meu povo tem que estar livre para ser um povo sacerdotal, um povo que evangeliza, um povo que transforma os outros povos. Então, Deus usa Moisés e liberta o povo de Israel. E aquele povo de Israel, comandado por Moisés, no fundo comandado por Deus, porque Moisés servia a Deus. Moisés foi um grande servo de Deus. Aquele povo no deserto seguia como escravo. A mentalidade daquele povo não era mais uma mentalidade de um povo evangelizador, de um povo
que adorava o Deus verdadeiro, só os mais velhinhos daquele povo que ainda adoravam Deus. Então era necessário que aquele povo tivesse o quê? Um parâmetro externo, e Deus deu para aquele povo as pedras com os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, mas também aquele povo tinha dentro deles esses 10 mandamentos inscritos na sua consciência. Só que a consciência daquele povo tinha sido anestesiada durante 400 anos de escravidão. Como isso é importante, né, gente? Como a gente tem que entender essas coisas do Antigo Testamento para a gente perceber as coisas que fazem com a gente hoje. Nós temos um sistema que quer e já nos deixou anestesiados em nossa consciência. Porque hoje, todos os 10 mandamentos, tudo aquilo que é considerado pecado, é exaltado pelo mundo de hoje. Todos os 10 mandamentos, na sua parte negativa, como pecados, por exemplo, não amar a Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje, nós não amamos mais a Deus sobre todas as coisas, aparentemente nós amamos o homem acima de todas as coisas. Então o homem passou a ser o Deus. Percebe? Então, ao invés de exaltar a Deus, de amar a Deus, de adorar a Deus, de obedecer a Deus, foi construído um sistema de mundo onde o homem é idolatrado, adorado como Deus. Assim como aquele egípcio lá atrás. Assim como aquele faraó também se via como um Deus. Olha, agora são os homens que se veem como Deus. E isso é exaltado todo santo dia na televisão, todo santo dia na internet. O que são os super-heróis? Só para a gente ter uma noção. Os super-heróis, no fundo, cada um daqueles super-heróis é uma exaltação de alguma qualidade humana que é apresentada quase como que divina. Percebe, gente? Vamos pegar um exemplo claro. Acho que eu já falei isso para vocês, acho que eu já dei esse exemplo para vocês, mas eu vou falar de novo. Eu tenho 64 anos de idade. Eu nasci em 1961. Estamos em 2025, é só fazer as contas. Então, desde pequeno, eu ouço e vejo um filme chamado James Bond. O primeiro James Bond aconteceu em 62. Eu tinha 1 ano de idade, então não me lembro, não assisti, eu era nenê. Eu vim assistir o primeiro James Bond de 62 muitos anos depois. Eu tinha meus 14, 15 anos de idade. Mas desde então, a sociedade foi sendo moldada a partir da visão do James Bond. E o James Bond era um homem, na verdade, ele era um homem cruel, indiferente, egoísta, vaidoso, prepotente, não obedecia a ninguém e vivia das suas paixões. E dava asa a todas as suas paixões de forma negativa. Matava, iludia, mentia, usava as mulheres, jogava as mulheres fora. Percebe? Na realidade, ele fazia o que ele queria. Problema, o chefe mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Você compreende? Mas sempre com muita elegância, com muita riqueza, em lugares muito lindos. Ou seja, este homem é tudo aquilo que é oposto aos 10 mandamentos. E este homem vem sendo exaltado até hoje. Até hoje. Então, veja, foi sendo construída, isso é só um exemplo, foi sendo construído em cima da mídia, do cinema, personagens que vão arrancando da gente a dignidade do ser humano. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos aprendendo desde pequenos que o legal é fazer o que você quiser, é ir para onde você quiser, é usar a mulher da forma como você quiser, é matar os seus inimigos como for da melhor maneira possível, é destruir tudo aquilo que você não gosta, é se colocar acima do bem e do mal, é você quem decide quem deve viver ou não deve viver.
Você percebe? James Bond com licença para matar. Como se ele fosse o juiz e o jurado. E o executor. Percebe? Então, o ser humano passa a ser exaltado como Deus. E o ser humano não é Deus. E isso vai fazendo com que a nossa consciência vá sendo, aos poucos, anestesiada, assim como aconteceu com o povo judeu, que se tornou escravo do faraó. Depois de 400 anos trabalhando como escravos, trabalhavam como escravos nas mãos do faraó, aquele povo, como povo, perdeu a consciência de quem eram. E qual era a função deles como povo no meio de todos aqueles outros povos. E é exatamente a mesma coisa que acontece com a gente hoje. Então, veja, a nossa consciência tem sido brutalmente atacada e brutalmente anestesiada por todo um sistema de mundo que quer nos colocar abaixo. E como que eles fazem isso? Fingindo exaltar a humanidade. Quando você pega um sistema que exalta o ser humano pelo fato de ser só ser humano, que é capaz de tudo, pode tudo, assim como qualquer super-herói, que nos é apresentado em revistinha, em filmes. Quem não gosta de ver um filme de super-herói? É gostoso pra caramba. Você vê o super-homem super poderoso, é imbatível, não morre, capaz de tudo, capaz de fazer qualquer ato, capaz... Pô, você é Deus. O super-homem, ele está criando a imagem de um falso Deus. E todos nós passamos a querer também ser super-homens. Ou seja, não precisamos estar ligados a nada e nem ninguém, eu faço o que eu quero. Eu sou indestrutível. Tudo mentira. Então, quando você exalta o ser humano como se fosse um Deus, na verdade você está querendo destruir o ser humano. Na verdade, você está querendo acabar com a dignidade do ser humano, a verdade do ser humano, porque o ser humano sempre vai ser, e foi, e será criatura, totalmente dependente de Deus. Então, quando você constrói um sistema que visa destruir a dignidade do ser humano, fingindo exaltar a humanidade como Deus, é uma destruição brutal, porque a humanidade só vai ser deificada, ou seja, transformada à imagem e semelhança de Deus, a partir da ação de Cristo e do Espírito Santo. Deu para compreender? Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalinho. Então, gente, a consciência é este alerta que está dentro da gente, que nos avisa que as coisas não estão corretas, as coisas que nós recebemos lá de fora e as coisas que fazemos aqui de dentro. Então, este alerta, ele precisa estar sempre pronto. Porque, gente, se vem um tsunami e não houve alerta para aquela população que vive à beira da praia, se não houver um alerta para aquela população que está chegando um tsunami, aquela população vai ser dizimada. Veja, o pecado quer dizimar a gente. O pecado quer destruir a gente. O pecado quer literalmente matar a gente. Ele sempre se apresenta como algo legal, algo bacana, algo que você merece. E é por causa disso que foi construída hoje uma sociedade no pecado. Por quê? Porque aos poucos eles foram anestesiando a nossa consciência. Eu dei alguns exemplos de banais, do James Bond, do Super-Homem, da Mulher Maravilha, do Homem de Ferro. Mas tem milhares de outros exemplos que são usados, de maneiras que são usadas para ir anestesiando a nossa consciência. Então, a nossa consciência é um sistema de alerta importantíssimo. Importantíssimo. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem, diz o Catecismo da Igreja Católica. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem. Só Deus entra aqui, e nós também. Ninguém tem poder para entrar dentro desse sacrário que é a nossa consciência. Por que sacrário? Porque Deus construiu isso para que ele pudesse vir morar. Jesus vem morar em nós, o Espírito Santo vem morar em nós com o nosso batismo. Veja, a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus
e onde ressoa a sua voz, aonde a voz de Deus ressoa. Aonde Deus está é santo. Percebe? Quando destroem a nossa consciência, estão destruindo dentro de nós, o lugar mais santo. Porque nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus que ressoa. Como isso é sério, né? Como isso vai contra a dignidade do ser humano. E o mais covarde, o mais asqueroso, é que eles usam a narrativa de que estão trabalhando para o bem do homem, estão exaltando o ser humano, colocando o ser humano aonde ele deveria estar, como um Deus. Mentira. O ser humano vai ser sempre uma criatura que depende totalmente de Deus. São Paulo, ele na sua carta aos Romanos, no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, ele dá uma bronca terrível nos pagãos. E no segundo capítulo da sua carta aos Romanos, ele dá uma bronca terrível nos judeus, porque ambos estão vivendo no pecado. Anestesiaram a sua consciência. E olha que São Paulo fala aos judeus, dando uma bronca tremenda aos judeus, mostrando para os judeus aonde eles estavam errando, assim como ele mostrou para os pagãos aonde eles estavam errando, no primeiro capítulo do livro de São Paulo aos Romanos. Diz assim, capítulo 2, cólera de Deus contra os judeus. Versículos 14 em diante. Diz assim, São Paulo aos judeus. Aos pagãos, São Paulo falando aos judeus, ele já tinha dado bronca aos pagãos. Agora ele vai usar os pagãos como exemplo para os judeus. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmo servem de lei. Não entendi, Paulo. Vou explicar. Primeiro, São Paulo acusa os pagãos de não buscar o Deus verdadeiro. É o primeiro capítulo do livro dos Romanos. Porque só em Deus verdadeiro nós encontramos o sentido da nossa existência. Agora, os judeus encontraram o Deus verdadeiro, mas eles não vivem de acordo com a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus já está escrita dentro de nós, através da nossa consciência, como estava escrita nos 10 mandamentos. Qual que é a vontade de Deus para mim? Cumprir os 10 mandamentos. As pessoas falam, Paulo, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus na minha vida. A vontade de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida, em qualquer vida, é cumprir os 10 mandamentos. Na medida em que a gente cumpre os 10 mandamentos, nós estamos fazendo a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mais pleno nós seremos, mais felizes nós seremos, mais bem realizados nós seremos, mais edificados nós seremos, mais justos nós seremos, mais completos nós seremos. Por isso, qual que é a vontade de Deus para mim? Os 10 mandamentos. Agora, aqui São Paulo está dando uma bronca nos judeus. Olha, vocês conhecem os 10 mandamentos? Pela lei. Fomos nós que recebemos de Deus a tábua das leis. No deserto, lá na época de Moisés. Então, vocês deveriam ser os primeiros a viverem os 10 mandamentos, a saber de cor os 10 mandamentos, a conhecer o sentido dos mandamentos e pôr em prática. E vocês não vivem isso, é o que ele está falando nesse versículo 14. Vamos ler de novo? Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem a lei. Veja, quando um pagão que não conheceu os 10 mandamentos, que não conheceu a história do povo de Israel, que não aprendeu com o povo judeu a seguir os 10 mandamentos e a conhecer os 10 mandamentos, põe em prática os 10 mandamentos, ou pelo menos uma parte desses 10 mandamentos, eles, sem saber, estão fazendo a vontade de Deus. Olha que chacoalhada que São Paulo dá nos judeus. Porque os judeus achavam que só eles faziam a vontade de Deus, só eles eram os perfeitos, os corretos, mas São Paulo está esfregando na cara daquele povo que se achava orgulhoso e prepotente,
que os pagãos, que não valiam nada para os judeus, que não eram nada, absolutamente nada, abaixo de nada para os judeus, quando viviam fazendo o bem, movidos pela consciência, que é a lei de Deus inscrita na nossa cabeça, na nossa alma, estavam fazendo algo bom. Mesmo que eles não soubessem dos mandamentos, como os judeus sabiam. Só que os mandamentos estão escritos no coração de toda a humanidade. E estes mandamentos é que fazem com que a gente possa ter essa consciência funcionando. Bonito, né? Versículos 15. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações. Enquanto os judeus que tinham a consciência formada, o sentido da consciência, o conhecimento profundo dos 10 mandamentos, não obedeciam os 10 mandamentos. Então aqui, São Paulo está mostrando que a realidade da consciência pertence a toda a humanidade, não só aos judeus, mas até aqueles que eram pagãos, que os judeus desprezavam, porque eles estavam, de certa forma, se deixando mover por aquilo que eles achavam que era bom. E eles sabem o que era bom, eles estavam se movendo por amor. Mesmo sem ter plena consciência de que o amor vem de Deus, de que o amor é Deus, de que o amor age de forma maravilhosa na nossa vida e nos inspira a fazer coisas movidas por amor. Todo pagão faz assim? Claro que não. Mas São Paulo está usando aqui o exemplo de pagãos que buscam ter uma vida correta. Mas vida correta baseada no quê? Na consciência que está dentro de cada um de nós. Todos os pagãos vivem assim? Claro que não. Por isso que é necessário evangelizar o mundo pagão, para que eles tomem consciência do que são, de quem é Cristo, da graça que nos santifica e desta realidade de felicidade que está em conhecer e viver os mandamentos. Mas, de certa forma, todos nós agimos movidos pela nossa consciência quando ela está bem ativa. E o que faz a nossa consciência? Nos faz ter boas ações e evitar as coisas que são más. Boas ações e evitar aquilo que é mau. Todo pagão faz isso constantemente? Claro que não. Todo católico faz isso constantemente? Claro que não. Por isso que é necessário a ação da graça santificante na vida da gente. Por isso que é necessário a luz do Espírito para iluminar a nossa consciência através dos dons de santificação que nós já estudamos no nosso resumo. O dom da ciência revela a ação de Deus na minha vida. O dom da ciência revela a ação de Deus na natureza e a ação de Deus na história. O dom da sabedoria revela para a gente como nós devemos agir. Ilumina a nossa consciência de uma forma sobrenatural. Não é uma iluminação só humana, não é algo que vem da nossa experiência, é algo que vem da luz do alto. Então, quanta gente precisa conhecer Deus para que Deus possa derramar a graça santificante que ilumina a nossa consciência e que nos dá força sobrenatural, que vai além das nossas forças para decidir fazer o bem e evitar o mal constantemente. Os pagãos, muitas vezes, fazem um bem momentâneo, mas eles não conseguem perseverar no bem. Bonito, né, gente? Veja, eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isto aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Então, a consciência é essa realidade que todo ser humano tem, não importa a sua religião, não importa a sua condição humana. Agora, ela precisa ser usada de forma adequada, desenvolvida de forma adequada e não anestesiada como está sendo feito hoje em dia. Vamos continuar aqui.
Número 1777. Presente no coração da pessoa, a consciência moral lhe impõe, no momento oportuno, fazer o bem e evitar o mal. Não precisa explicar, que a aula inteira está sendo explicada por causa disso. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. Então, você quer ver um exemplo? A nossa consciência, ela denuncia as coisas más. Escolhe as coisas boas e denuncia as coisas más. As coisas más. Ninguém gosta de ser enganado. Você gosta de ser enganado? Você gosta de ser traído? Você gosta de sofrer violência? Ninguém gosta disso, gente. Então, a nossa consciência nos alerta isso claramente. Ninguém gosta. Você pode ter nascido em Roma, na Antuérpia, no interior da China, no interior da Índia, no interior da Mongólia, no interior do Brasil, no interior da América Latina inteira, que você vai agir do mesmo jeito. Então, a nossa consciência acusa a gente quando a gente faz isso com os outros. Se eu não gosto de roubar, quando eu roubo alguém, a minha consciência me acusa dizendo, olha, isso aqui não está certo. A minha consciência está baseada em Deus, porque foi Deus quem colocou dentro do coração da humanidade inteira este sinal de alerta que me faz escolher coisas boas e evitar coisas más. Por isso que é importante evangelizar. Porque como é que eu vou saber, de forma cada vez mais perfeita, o que é bom e o que é mal? Muitas vezes o mal se apresenta como bom, como algo agradável, como algo excelente. Veja, nós vivemos um mundo hoje onde o mal se apresentou como bem em todas as áreas. Matar passou a ser algo de direito. Quantas crianças estão sendo mortas no aborto? Quantos seres humanos estão sendo dizimados durante todos os dias do ano, sem a menor chance de defesa, mortos de forma covarde, e aceitam essas mortes quem leva os filhos para o aborto? Os pais, os médicos envolvidos, os enfermeiros e o sistema de mundo que permite isso. Quantas leis são aprovadas em favor do aborto? Veja, aborto é assassinato cruel, crudelíssimo, covarde. E hoje o mundo aceita o aborto como algo normal, um direito. Veja como é vendido o aborto. Meu corpo, minhas regras. Veja, aquela criança que está dentro de você não é seu corpo, é corpo dela ou dele. As regras também servem para ele ou para ela que está dentro de você. Então, hoje, o aborto passou a ser algo positivo, um direito, uma liberdade do ser humano, uma liberdade de escolha. Quem te deu esse direito? Ninguém. Porque só Deus tem o direito à vida e o direito à morte. Porque só Deus sabe o quando e quanto nós estamos preparados para morrer. Nós não temos essa consciência. E a vida foi dada para que ela fosse vivida aqui nesse mundo, para que a gente pudesse ser transformados à imagem e semelhança de Cristo. Então, quando alguém aborta, está não só matando um ser humano, mas está destruindo a oportunidade desse ser humano ser cada vez mais humano. Porque quanto mais eu vivo perto de Deus, quanto mais humano eu me transformo. Sabe? Então, veja, é muito brutal o que a gente vive hoje. A nossa consciência como sociedade e como pessoa humana está sendo anestesiada ao extremo. Através de sistemas e meios de anestesia que são terríveis. Quando você usa a linguagem, e eles usam a linguagem para anestesiar a nossa consciência, de uma forma covarde, terrível e vil. Eles não falam que matar, que aborto é morte. Eles falam que aborto é a interrupção de um processo incômodo. Mas a verdade é, você está matando um ser humano. Para não chocar a nossa consciência, eles usam uma linguagem metafórica. É a interrupção de um processo. É a interrupção de uma gravidez incômoda.
é morte, é assassinato. Percebe? Aquela pessoa idosa que aceita morrer, ou que querem que morra porque dá trabalho, porque custa dinheiro para sustentar na velhice, e promovem a eutanásia, é uma morte hedionda também, é brutal, é o assassinato de pessoas idosas. Porque fica caro cuidar, é difícil, tem que abrir mão de um monte de coisa, tem que construir uma estrutura, e esse dinheiro todo que é usado para esse velho e para essa velha, é um dinheiro perdido, porque esse velho e esta velha não serve mais para a sociedade, não produz, então pode ser morto. Só que ao invés de falar a verdade, eles vão falar o seguinte: não, é a interrupção do sofrimento desse ser humano. É uma crueldade deixar esse sofrimento, esse ser humano sofrer desse jeito. Crueldade é matar o idoso, porque dá trabalho, porque custa e porque é caro. Só que ao invés de falar a verdade, vai anestesiando a nossa consciência com esse linguajar metafórico demoníaco. Porque isso é uma manipulação pura. Pura manipulação. Isso é tremendo, gente. Isso é brutalíssimo. Brutalíssimo. Isso é apresentado para a gente como uma grande libertação para a humanidade. A humanidade chegou num tempo em que ela pode escolher o caminho que ela bem entender, que está tudo certo, que está tudo... Não importa que matar é pecado. Não existe o pecado, que é outra grande manipulação. Esse negócio de pecado, esse negócio... não existe, é tudo bobagem. O importante é ser feliz. Veja, isto é a canção do demônio. O importante é ser feliz. Não importa que para ser feliz, entre aspas, eu tenha 3 amantes. Não importa que a minha mulher vai se sentir traída, vai se sentir humilhada, vai se sentir usada, vai se sentir enganada, que os meus filhos vão perder um monte de oportunidade, que os meus filhos não vão ter a presença do pai, que os meus filhos vão perder o dinheiro da família, porque para sustentar 3 mulheres além da esposa, gasta muito de dinheiro, e esse dinheiro era para ser usado na criação dos filhos. Não importa nada disso. Não importa que essas 3 amantes estão sendo usadas como objeto para o meu prazer. O importante é ser feliz. E o mandamento, como é que fica? A única forma de ser feliz é viver debaixo dos mandamentos. Veja, então, a consciência nos protege de maneira adequada para que todos nós possamos ser verdadeiramente felizes. Não a falsa felicidade que o demônio vem oferecendo para a humanidade desde quando ele tentou Adão e Eva. Porque foi exatamente isso que ele fez com Eva. Ele escolheu Eva porque Eva é a fonte da vida. Então ele precisava destruir a fonte da vida para destruir a humanidade. Então o pecado entra por Eva, não porque Eva é fraca, porque a mulher é forte. A mulher é fonte de vida. Se você destrói a fonte de vida, a fonte de vida não é porque ela dá só a vida. Não é porque ela é genitora, porque nasce e desenvolve a vida dentro do ventre dela. É porque ela é vida em todos os sentidos. Então é necessário destruir o germe da vida, e o germe da vida é a mulher. Porque a mulher, no fundo, ela tem tudo nela gera vida. Não só vida física, mas vida amorosa, vida de família, vida em profundidade. Então é necessário destruir a mulher. A mulher está sendo destruída de forma brutal. Brutal. Desde Eva. E a mesma historinha que o demônio falou para Eva, ela fala para a gente hoje. Você quer ser feliz? O demônio falou para Eva. Lendo lá o Gênesis, traduzindo aquela leitura para o dia atual, o demônio está falando, você quer ser feliz? Não obedeça a Deus. Para ser feliz, é obrigado a desobedecer os 10 mandamentos. Essa é a mensagem que o demônio incutiu no coração de Eva. A primeira grande mentira. Não precisa obedecer a Deus. Não. Se você comer a maçã, se você comer do fruto da ciência do bem e do mal, você não vai morrer. Não, que bobagem. Esse Deus é mentiroso, então você não precisa obedecer a Deus. Esse Deus não quer o seu bem. E desde então, o demônio usa a mesma tática e está usando
nesses nossos tempos, de uma forma crudelíssima. Que Deus possa iluminar as nossas consciências, para que a gente possa ajudar a todos os homens e mulheres a não serem mais enganados pelo demônio. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.